Fala, fala galera! Priscilane na área para mais uma aula aí de redação para vocês do YouTube. E hoje meu agradecimento especial é para a filha dona desse texto, que é a Raquel Soares do Nascimento. Essa maravilhosa me acompanha aqui no canal e maravilhosamente me concedeu a redação que ela fez para o Instituto Verbena da UFG. E ela tirou 92 pontos e meio na produção dela. E aí ela falou, prof, eu ficaria muito feliz de você gravar a minha redação e postar no canal. Isso para mostrar aí como ela é uma boa aluna e para compartilhar também com a galera que está aí nesse fervo dos estudos, né? Então você que está aí estudando para essa banca, você pode olhar aqui a redação da filha, ver como que ela produziu, ver o que que deu, o que que não deu, o que que tá certo, o que que não tá certo. E aí você também pode entrar aí no meu site lá que eu tenho um curso específico para o Instituto Verbena, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem, né? Então, olha só. Aqui são os critérios. Então, ela tirou de adequação ao tema, ela tirou 17 pontos e meio, de adequação à leitura da coletânea, 17 pontos e meio, adequação ao gênero textual, 20 pontos, a modalidade escrita, 17 pontos e meio, coerência e coesão, 20 pontos, tá? Então, nós temos que ver aí o que aconteceu com a adequação ao tema, com a leitura da coletânea e com a questão da modalidade escrita, que foram aí os pontinhos que ela perdeu nessa redação. A proposta, gente, foi essa aqui. Foi o concurso para a Prefeitura de Morrinhos, tá? E a proposta era sobre a inteligência artificial vai dominar o mundo. A inteligência artificial vai dominar o mundo? Sim ou não? Então lembrem-se, né? Se posicionar, sim ou não. E aí, quando nós vamos lá para a carta do leitor, nós temos o seguinte: a banca ela já traz aí um breve comentário, uma breve explicação do gênero, né? Eu acho isso fantástico na banca, porque ela já traz uma breve explicação, o que que é o gênero, o que que se espera, como que se espera, etc, etc. A carta do leitor é um gênero discursivo de natureza persuasiva argumentativa, em que o leitor manifesta sua opinião a respeito de assuntos publicados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor ou ao autor de determinada matéria publicada. O texto é caracterizado pela construção da imagem do interlocutor e por estratégias de argumentação e convencimento, e pode ser escrita para convencer o interlocutor a respeito de outro ponto de vista ou para fortalecer o debate, levantando novos argumentos e reflexões. Imagine que você seja um leitor que se deparou com a publicação de Lully Hadfaher, professor de comunicação digital da Escola de Comunicações de Artes da USP, e a partir do posicionamento dele, resolve escrever uma carta do leitor. Em sua carta, além de comentar a declaração de Lully Hadfaher, concordando ou discordando, você deve defender o seu ponto a respeito do tema. A inteligência artificial vai dominar o mundo? Então, o que que vocês têm que fazer? Checklist. Faz um checklist. Características da carta, fazer a retomada aí do posicionamento do professor, se posicionar, comentar o posicionamento dele e concordar ou discordar desse posicionamento. Então, a banca ela é muito clara no que ela quer. Você tem que comentar o posicionamento dele, concordar ou discordar, e você tem que também defender o seu ponto de vista sobre a inteligência artificial vai dominar o mundo? E aí, olha só, você tem que voltar aqui no texto base e achar aí a entrevista dele. Vamos achar lá, onde é que tá, do Hadfaher? Aqui, ok? Então, aqui está o texto base. Então, para além desse texto base, você deve mencionar os outros textos também, tá? Você tem que pensar ali alguma informação do outro texto base para trazer para a sua redação. Então, era essa aqui a base do texto. Beleza? Beleza. Então, vamos lá.
Provavelmente aqui, ó, não houve um posicionamento efetivo e não mencionou os pontos da coletânea, tá bom? Provavelmente tenha sido isso. Eu ainda não li o texto da aluna, tá? Então vamos lá. Olha só, é, eu sempre oriento, gente, né, para vocês terem cuidado aí com a margem, não deixar esses espaços ao final. Isso é a apresentação do texto, tá bom? Uma apresentação aí efetiva do texto. Carta tem que ter local e data, você tem que se posicionar, você tem que falar com o autor, tudo bem? E aí vamos lá. Colocou local e data, Morrinhos, 2 de julho de 2023. O destinatário, prezado editor do Jornal da USP, vírgula, tem que estar presente aqui. Vamos só voltar aqui para nós ver quem que era o destinatário. Então, ó, você se deparou com a publicação do professor, tarará, tarará, a partir do posicionamento dele. Então, olha lá. Por que que ela falou com a USP? Porque foi o editor da USP, ela não está falando com ele, tá bom? Sou uma leitora assídua dos seus periódicos e, ao ler o texto do professor Lili Hadfaher, intitulado, olha só, aqui nós temos um pequeno erro de grafia, A Inteligência Artificial vai Dominar o Mundo, senti a necessidade de manifestar minha opinião sobre o assunto, que, vírgula, por sinal, converge com a do professor. Então, ela já diz que o posicionamento dela é o mesmo do professor. Considero que afirmar que a inteligência artificial vai dominar o mundo é pensar uma realidade, é, ao afirmar, né, é pensar uma realidade futura extremamente utópica, como bem classificou o professor, um exagero, tendo em vista seu caráter né, de desenvolvimento tecnológico de um mundo globalizado. Então, veja bem, ela precisa comentar a afirmação dele. Qual que é a afirmação dele que a banca pediu? A afirmação dele é, além de comentar a declaração, então qual que é a declaração dele? Que é um exagero nessa tese, que não leva em consideração a inteligência piriri, piriri, pororó. Então ela tem que comentar. Então o maior problema foi você acabou fazendo uma introdução muito grande. Então, primeiro, você já poderia trazer, né, a manifestar a minha opinião, uma vez que converge com a do professor. Editor, como muito bem pontuou o professor, traz o que ele pontuou e aí você comenta o que ele pontuou e depois você traz o seu posicionamento. O porquê que você argumenta, o porquê que você defende. Percebe que ao fazer períodos muito extensos, você tem aí o seu texto não fica com uma clareza efetiva, o seu texto não fica bem desenvolvido, e aí para o corretor acaba ficando meio bananado ali no meio de campo. Então, para evitar esse problema, faz períodos menores, tá? E lembre-se, apenas falar que é um exagero, isso você está comentando o que ele falou, mas você concorda com isso? Por quê? Claro, é um exagero, por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, entendeu? Então é sempre nessa perspectiva de se posicionar em relação a esse tema, tá? Cuidando para não extrapolar os limites do texto. Inicialmente, então, assim, quando você for falar do gênero, não tem essa obrigatoriedade de você seguir aí as características do texto dissertativo. Então, você pode falar com o editor: editor, é fato que quando se fala em inteligência artificial partindo do senso comum, percebo, cara editor, a contrariedade entre discursos de espanto quando se afirma que as máquinas ultrapassarão a inteligência humana e do endeusamento, por se achar que o uso da IA em equipamentos ou serviços irá otimizar a qualidade desses em relação à adoção de outras ferramentas tecnológicas. Desta forma, acho importante acrescentar à fala do professor a necessidade de introduzir o conhecimento sobre a IA por meio de ações educativas que favoreçam o letramento digital, a inclusão social no uso das tecnologias e sua democratização, para que, de fato, os avanços tecnológicos oriundos da IA possam favorecer a sociedade como um todo e
Para isso, é necessário desmistificar a inserção dessa tecnologia. Aqui você acabou ficando muito no senso comum, no seu posicionamento, naquilo que você acha, e você acabou não bebendo aí da fonte da coletânea. Por quê? Porque você deveria ter mencionado aí a coletânea para sustentar isso, entendeu? Você deveria ter mencionado a coletânea. Então, por exemplo, quando ele fala ali, ó, quando se fala em uma IA partindo do senso comum, como muito bem disposto no texto tal, ou como muito bem mencionado no texto tal, e aí você vem desenvolvendo, tá? Então aí você vem desenvolvendo. E aí quando você vem em atendimento ao tema, né, que foi o ponto aí que você perdeu, olha só, veja, a inteligência artificial vai dominar o mundo? Você mencionou que você coaduna com o posicionamento do professor, mas você não me disse o porquê. Por que que você acha que não vai dominar o mundo? Por que que você acha que, embora toda a tecnologia existente, ela seja de extrema importância, piriri, pororó, pururu, por que que ela não vai dominar o mundo? Por que que ela não vai conseguir substituir os humanos? Então, foi aí que você pecou no atendimento do tema, percebe? Então, você consegue falar com o editor, você se posiciona em relação ao que o professor falou, mas faltou aí sustentar os seus argumentos, especialmente nos textos da coletânea, porque é um indicativo da banca, né? A banca pede para que vocês bebam lá da fonte da banca, da coletânea, para que o seu texto seja efetivo, tá? E outra coisa, você perdeu o ponto aí em domínio, né, da modalidade escrita, porque olha só, o teu parágrafo tá muito extenso. E aí, quando você faz um parágrafo muito extenso, a tendência de você se perder é muito alta. A tendência da clareza sumir aí no seu parágrafo é muito alta. Então, procure escrever períodos menores, parágrafos menores, você poderia ter desmembrado aí em 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 parágrafos menores, com argumento bem selecionado, com os argumentos bem delimitados, para evitar aí essa falta de clareza na sua produção, tá? Por fim, gostaria de agradecer a você, caro editor, então aqui você deveria ter feito agradecê-lo, e a sua equipe por trazerem temas relevantes para a atualidade em suas publicações. Qual é esse tema relevante? Poderia ter retomado, tá bom? E aí se despediu, beleza, fechou, né? Não precisa de assinatura, como muito bem a banca orienta ali no caderno de provas. Então lembre-se, sempre atender aquilo que a proposta pediu, buscar sustentar a sua carta em textos da própria coletânea, porque isso está disposto ali no caderno de provas. Tudo bem? No mais, eu agradeço você por você ter disponibilizado seu texto. Agradeço também por você estar aqui no canal me assistindo e peço desculpas, né, pela demora, porque essa filha me mandou essa redação, ó, faz tempo e agora eu consegui organizar aqui e trazer essa gravação para ela e para vocês que me acompanham aqui no canal. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, colegas que farão alguma prova elaborada aí por essa banca, eu agradeço porque aí o canal cresce, mais pessoas são ajudadas e todo mundo se ajuda. Aproveito para pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e falarem aí se vocês gostaram da correção e qual é a banca que vocês querem que eu traga aqui no canal. Beleza? Bora escrever redação? Bora, meu filho!